Narração de livro esquematizado por Cristiane Batista, Grata. Prefácio e contribuição ao livro de Moser, Spook, Irglaube oder Varglaube. Jung. A autora solicitou-me algumas palavras introdutórias a seu livro. Atendi com grande satisfação, ainda mais que seu livro anterior sobre ocultismo, escrito com muita cautela e conhecimento do assunto, está bem vivo em minha memória. Saúdo o aparecimento desse livro, que traz uma coletânea ricamente documentada de fatos parapsicológicos, como um enriquecimento valioso da literatura psicológica em geral. Histórias estranhas e misteriosas nem sempre são mentiras e fantasmagorias. Os séculos precedentes conheceram histórias engenhosas, curiosas e edificantes, entre as quais havia observações cuja validade científica ficou comprovada. A descrição psicológica moderna do homem como uma totalidade teve seus precursores nas numerosas narrativas biográficas de pessoas incomuns como sonâmbulos e outros semelhantes nos inícios do século XIX. Devemos a descoberta do inconsciente a essas observações antigas e pré-científicas. No tocante às pesquisas dos fenômenos parapsicológicos estamos ainda bem no começo. Não conhecemos ainda a amplidão do campo a ser considerado. Por isso a coletânea de observações e de material bastante confiável é um serviço valioso. O colecionador deve ter muita coragem e firme propósito de não deixar-se intimidar pelas dificuldades, deficiências e possibilidades de erros que rondam semelhante empreendimento. Também o leitor deve munir-se de bastante interesse e paciência para deixar que atue sobre ele objetivamente e sem preconceitos este material às vezes desconcertante. Nesta região ampla e nebulosa, onde tudo parece possível e nada digno de fé, a gente mesmo precisa ter observado, lido e ouvido muitas coisas estranhas e, se possível, testado muitas histórias pelo exame de suas testemunhas, para chegar a um julgamento mais ou menos seguro. Apesar de certos progressos, como a fundação da Society for Psychical Research americana e inglesa e da existência de uma literatura considerável e, em parte, bem documentada, predomina ainda, e sobretudo nos círculos mais bem informados, um preconceito e uma desconfiança, apenas em parte justificados, contra semelhantes relatos. Parece que Kant tinha razão quando escreveu há 2 séculos, histórias desse tipo terão sempre apenas crentes secretos, porque publicamente são rejeitadas pela moda dominante da descrença. Ele mesmo reserva seu julgamento com as seguintes palavras: a mesma ignorância me torna corajoso a ponto de negar absolutamente a verdade das mais diversas histórias espíritas, mas com a restrição comum, ainda que maravilhosa, de que duvidando de cada uma delas ainda tenho certa fé nelas todas em conjunto. Seria desejável que muitos de nossos preconceitos adotassem esta sábia atitude de um grande pensador. Tenho razões para afirmar que isto dificilmente acontecerá, pois o preconceito racionalista se funda Lucas Anônimo sendo não na razão mas em algo muito mais profundo e mais arcaico, ou seja, num instinto primitivo ao qual Goethe se refere no Fausto ao dizer: não convoque a multidão bem conhecida. Tive certa vez a feliz oportunidade de observar este efeito ao vivo numa tribo do Monte Elgon. Poucas pessoas dessa tribo haviam tido contato com os brancos. Durante uma tentativa de conversa, pronunciei sem querer a palavra Seleutene, que significa espíritos.
Houve um silêncio mortal na Assembleia dos Homens. Desviaram o olhar de mim, olharam para outros lados e alguns foram embora. Meu guia e o chefe deles confabularam entre si e, então, o guia sussurrou no meu ouvido, porque o Senhor disse isso. O Senhor precisa fazer Shauritanri, parar com a conversa. Com isso aprendi que não se deve mencionar em voz alta os espíritos em hipótese alguma. Este medo primitivo dos espíritos está ainda em nossos membros, mas inconscientemente. O racionalismo e a superstição são complementares. De acordo com a regra psicológica, a sombra fica mais forte quando há luz, isto é, quanto mais racionalista for a consciência, tanto mais vivo se torna o mundo de fantasmas do inconsciente. É óbvio que a racionalidade é, em grande parte, uma defesa apotropaica contra a superstição inevitável e sempre presente. O mundo demoníaco dos primitivos está apenas algumas gerações distante de nós, e as coisas que aconteceram e ainda acontecem nos estados ditatoriais ensinaram e ensinam que as coisas inaudíveis estão horrivelmente perto de nós. Eu lembro a mim mesmo sempre de novo que a última bruxa foi queimada no ano do nascimento de meu avô. O preconceito dominante em muitos lugares contra os relatos de acontecimentos narrados nesse livro apresenta todos os sintomas do medo primitivo dos espíritos. Mesmo pessoas cultas, que poderiam saber melhor das coisas, usam às vezes de argumentos os mais insensatos, tornam-se ilógicas e negam o testemunho de seus próprios sentidos. Elas subscrevem, caso for conveniente, as atas de uma sessão e depois, como já aconteceu mais de uma vez, retiram seu nome, pois o que observaram e corroboraram é impossível, como se a gente soubesse exatamente o que é possível. As histórias de espíritos nem sempre demonstram plenamente o que parecem provar. Assim, por exemplo, não fornecem nenhuma prova da imortalidade da alma. Mas para o psicólogo elas são interessantes sob vários aspectos, informam sobre coisas de que a mente do leigo nem suspeita, como a exteriorização de processos inconscientes, seu conteúdo e as possíveis fontes de fenômenos parapsicológicos. Estes relatos são de especial importância para a pesquisa da localização do inconsciente e dos fenômenos de sincronicidade, que indicam uma relativização psíquica de espaço e tempo, e assim também da matéria. Com a ajuda do método estatístico, é possível demonstrar com bastante segurança a existência de tais efeitos, como fizeram Heine e uma série de outros pesquisadores. Mas a natureza individual dos fenômenos mais complexos desse tipo impede o uso do método estatístico porque é complementar à sincronicidade e, por isso, destrói o último fenômeno, devendo o estatístico eliminá-lo como provável acaso. Nesta relação dependemos totalmente dos casos individuais bem observados e bem autenticados. O psicólogo só pode dar as boas-vindas a qualquer nova contribuição de relatos objetivos. A doutora Fanny Moser reuniu neste primeiro volume um impressionante material de fatos. Difere de outras coletâneas do gênero por uma exposição cuidadosa e detalhada e por uma documentação que dá em muitos casos um conspecto geral da situação, o que falta muitas vezes em outros relatos desse tipo. Ainda que os fenômenos espíritas tenham certas características universais, eles se apresentam sob condições e formas individuais infinitamente variáveis e que são de suma importância para a pesquisa.
A presente coletânea dá preciosa informação exatamente neste aspecto. A questão discutida aqui é de importância para o futuro. A ciência apenas começou a ocupar-se seriamente da psique humana e, sobretudo, do inconsciente. Ao vasto campo dos fenômenos psíquicos pertence também a parapsicologia, que nos informa sobre possibilidades inauditas. Já é tempo de a humanidade tomar consciência da natureza da psique, pois evidencia-se cada vez mais que o maior perigo que ameaça as pessoas provém de sua psique e, portanto, daquela parte de nosso mundo experimental da qual menos conhecimento tínhamos. A psicologia precisa de um considerável alargamento de seu horizonte. O presente livro constitui um marco no longo caminho para conhecer a natureza psíquica do ser humano. Abril de 1959, C. G. Jung.